Vamos aprender agora um pequeno sistema hidropônico caseiro. A hidroponia é um sistema de cultivo de plantas que possibilita o desenvolvimento de plantas nos mais variados locais, utilizando muitas vezes pouco espaço, sem deixar sujeira, além de fornecer alimentos de procedência conhecida. Neste artigo de hoje, vamos ensinar a construir um mini sistema hidropônico, pequeno, fácil de construir e barato. Vamos ao projeto hidropônico. Como é um projeto pequeno, apenas para hobby ou pequena produção, utilizamos basicamente somente um balde para reservatório de nutrientes, tubos de PVC, uma bomba, algumas conexões e madeira para a bancada. Vamos aos materiais necessários. Tubo de PVC, com diâmetro que acharem ideal, depende do tipo de planta cultivada. Se quiserem, pode utilizar calhas. Madeira, serve para dar suporte aos tubos de cultivo. Pode ser madeira de resto de construções. Parafuso para construir a bancada. Tampões e braçadeiras para conectar os tubos de PVC. Cola de cano para vedar a tubulação. Furadeira para furar os tubos de PVC. Mangueira, alguns metros para circular a solução nutritiva. Bomba d'água, pode ser uma pequena bomba de aquário para circular a solução nutritiva. Potes plásticos para sustentar as plantas do canal de cultivo. Balde, serve para reservatório da solução nutritiva. Substrato, meio onde as raízes e plantas irão se desenvolver, facilmente encontrado em agropecuárias. Solução nutritiva, encontrada em agropecuárias e em sites especializados. E algumas mudas de plantas. Primeiro passo: construir a bancada do sistema hidropônico. Antes de começar a cortar a madeira, veja a altura de seu balde e assegure que a bancada ficará mais alta que ele. Depois disso, faça as medidas e pode começar a cortar. Deve ficar parecido com essa imagem. É muito importante cortar a madeira da bancada em patamares, ou seja, com desnível. Com isso, a gravidade ajudará a circulação da solução nutritiva pelo sistema hidropônico, segundo o exemplo da imagem. Segundo passo: conectar mangueiras e bombas. Os tampões e braçadeiras são utilizados para conectar uma linha de cultivo com a outra. Se você optar por fazer apenas uma linha simples, eles não são muito necessários. Mas nesse caso, devem ser feitos furos nos tampões e conectadas às mangueiras e vedado com cola. Os tampões devem ser fixados nos tubos de PVC com braçadeiras, ou outro material que faça a mesma coisa e evite vazamentos. É muito importante, antes de furar o tampão, verificar o tamanho do pote que será utilizado para o crescimento da planta, pois se o furo do tampão ficar muito baixo e o pote for muito pequeno, não haverá contato na solução nutritiva com o substrato e com as raízes. Consequentemente, o sistema hidropônico não irá funcionar. A bomba deve ser instalada dentro do reservatório. Terceiro passo: furos nos canos do sistema hidropônico. Os furos no tubo de PVC devem ser feitos com auxílio de uma furadeira. O tamanho dos buracos que você deve fazer nos tubos depende do tipo de planta que deseja cultivar e também do tamanho dos potes ou copos que tem disponível para plantar as mudas. Nesse exemplo, foram feitos 3 furos por canal, mas poderiam ser feitos até 6 se trabalhar com plantas pequenas. Quarto passo: copos ou potes para as plantas e substrato. Nesse caso, foram utilizados copos descartáveis, mas podem ser utilizados outros materiais, desde que desempenhem a mesma função. Devem ser feitos pequenos furos nos copos, para permitir que a solução nutritiva penetre e chegue até as raízes. Quinto passo: substrato para hidroponia. Existem vários tipos de substrato para hidroponia, então você pode escolher livremente o que deseja ou o mais barato. Colocar substrato suficiente no pote para que todas as raízes da muda fiquem cobertas e firmes, assegurando assim que receberão nutrientes. Sexto passo: nutrientes. Os nutrientes ou adubo que compõem a solução nutritiva que irá alimentar as plantas podem ser adquiridos em casas especializadas e sites da internet. É recomendado comprar a solução nutritiva específica para a planta que irá cultivar, mas isso é informado no local da compra. Sétimo e último passo: cuidados. Antes de colocar o seu sistema hidropônico para funcionar, é muito importante fazer uma limpeza e desinfecção com álcool ou outro desinfetante e enxaguar bem logo após. Antes de colocar as mudas nos potes de cultivo, deixe o sistema funcionando por algumas horas, para ver se vai funcionar tudo corretamente e não irão aparecer vazamentos.